Olá, gente, tudo bem? Professor Felon aqui mais uma vez. Título aqui do nosso bate-papo de hoje: um pouco de bioquímica não faz mal a ninguém. Então, vamos trazer um pouquinho de umas informações aí sobre mitocôndria, glicogênio, glicose. Vamos ver um pouquinho como é que a bioquímica mostra pra gente como é que o nosso corpo age, como é que o nosso corpo trabalha. Trouxe algumas informações interessantes. Vamos lá. Primeiro que é o seguinte: nós temos aqui duas imagens, para quem estiver me ouvindo, de mitocôndrias, né? Uma com muitas invaginações e outra com poucas invaginações. Né? Essas invaginações, elas são determinadas pelo exercício. Quanto mais invaginações, maior será a eficiência metabólica de um organismo para a captação desse oxigênio. Sabemos, vimos na aula anterior, né, que eu já botei para vocês aí tanto no áudio quanto no YouTube, que o oxigênio é tóxico para nós, né, em excesso, é radical livre, assim como o hidrogênio. Então, essa organização, esse aumento dessa biogênese mitocondrial, o aumento dessas invaginações, melhora a captação desse oxigênio e controla então, o estresse oxidativo. Então, isso é uma ferramenta de proteção. Isso é muito importante para nós. E aí, nessa imagem, que eu mostro para quem está me vendo e repito para quem está me ouvindo, diz o seguinte: as enzimas do ciclo de Krebs, as enzimas da beta-oxidação, a ATP sintase, a cadeia transportadora de elétrons, todas elas estão dentro da mitocôndria. Na verdade, em média, 2/3 de toda a nossa produção energética encontra-se nas mitocôndrias. Então, o Papai do Céu foi muito feliz quando trouxe as mitocôndrias para dentro do nosso organismo. Né? Diz a teoria, né, que por ter um DNA próprio, a mitocôndria é um organismo fora do nosso corpo que foi inserido dentro do nosso organismo com a evolução, por ela ter o seu próprio DNA. Né? Essa é a grande teoria que a comunidade científica gosta de defender. Então, é esse ser, né, agora incorporado ao nosso organismo, que garante toda essa produção energética para nós. Então, quanto mais imaginações onde essas enzimas ficam coladinhas, maior será a nossa eficiência metabólica. Repito, dieta e principalmente a necessidade, né, e o treinamento periódico te dão esse respaldo para fazer isso. Vamos seguindo adiante, vamos ver algumas questões importantes aqui sobre agora o ciclo de Krebs, né, e a relação dele com, as benditas mitocôndrias. Então, 2/3 do ATP gerado a partir da oxidação dos combustíveis ocorrem dentro do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido tricarboxílico. Então, as vias de oxidação de ácidos graxos, de glicose, aminoácidos, acetato, corpos cetônicos, todos eles geram acetil-CoA. Isso é muito interessante, porque o acetil-CoA é uma molécula comum a todos os nutrientes. Todos os nutrientes que são metabolizados, sejam carboidratos, corpos cetônicos, lipídios, proteínas, né, que geram aminoácidos, em algum momento eles devem ser transformados em acetil-CoA, porque esse cara, o acetil-CoA, é a porta de entrada do ciclo de Krebs. Como está aqui na minha colinha, né? O mais importante notar nesse ciclo é que o acetil-CoA não é intermediário, mas apenas um ponto de entrada. Então, quando você fala no ciclo de Krebs, a gente fala desse acetil-CoA entrando no ciclo de Krebs, se ligando ao oxaloacetato, para gerar nosso primeiro intermediário importante, que é o citrato. Então, acetil-CoA, oxaloacetato, gera uma condensação, os dois se colam, uma condensação, e aí, dentro de ações enzimáticas, o primeiro produto importante de destaque é o citrato. Por que é importante de destaque? Porque tem isocitrato, por exemplo. Mas o citrato, quando você come muito carboidrato de alto índice glicêmico e produz muito hidrogênio, lá no ciclo de Krebs, né, que o ciclo de Krebs, a grande função dele é transportar esses hidrogênios para a cadeia transportadora de elétrons, através de 4 enzimas, as desidrogenases, né? Quando você come muito carboidrato, existe aí uma saturação, né? O ciclo de Krebs fica cansado, cara, fica, bicho, é muita energia que está vindo, eu não estou conseguindo dar conta disso, ele para de trabalhar. Só que quando ele para de trabalhar, começa a concentrar, aumentar a concentração do citrato, que é um produto intermediário do ciclo de Krebs, e ele não pode ficar parado dentro da célula. E o que acontece? Ele sai da célula e gera lipídio. Então, isso é uma via metabólica obesogênica, que muitas vezes ela pode acontecer não pela quantidade, mas eu ainda digo pela qualidade. Alto índice glicêmico pode gerar esse acúmulo de citrato. Isso é muito importante da gente fazer esse destaque. Vamos seguindo adiante. Então está aqui uma imagem importante para quem estiver me ouvindo, mostra a glicose, ácidos graxos, os aminoácidos chegando no ciclo de Krebs, todos eles gerando acetil-CoA.
Então, quando você faz uma restrição de algum nutriente, acho que é importante a gente lembrar isso, tira a glicose, ou tira a aminose, ou tira ácidos graxos, você perde uma eficiência na produção de acetil-CoA. Vamos pensar que são 3 nutrientes, vamos pensar em 33% para cada um, né? Uma dízima periódica, né? 33,3, 3, 3, 3. Mas você tem aí, então, esse percentual. Então, se você tira um dos 3, se você zera algum desses nutrientes e está nessa infeliz moda de zerar o carboidrato, você perde 33% de eficiência metabólica, de oxidação de combustíveis, que é o que ocorre nessa primeira fase da respiração celular. E aí, na segunda fase, o que ocorre nessa respiração? A geração de ATP através da fosforilação oxidativa. Ou seja, o ciclo de Krebs, através de desidrogenase, de 4 enzimas desidrogenases, tira esse H+, desse ciclo, joga para a cadeia transportadora de elétrons, e esses elétrons, no caso H+, se ligam com o oxigênio para gerar água. Essa geração de água produz uma energia para a produção do ATP, lá na ATP sintase, que é o final da cadeia transportadora de elétrons, na nossa fosforilação oxidativa. Então, essa respiração celular toda, ela acontece dessa forma. Vem nutriente, gera acetil-CoA, ciclo de Krebs, hidrogênios, cadeia transportadora de elétrons, e aí você gera o ATP. Né? Claro que é tudo muito mais minucioso, é tudo mais especializado. Eu estou montando um material bem bonito para vocês entenderem passo a passo do complexo 1, 2, 3 e 4 ATP sintase. Né? Aqui eu estou dando um pouco para vocês entenderem o processo bioquímico, mas ele é muito mais especializado. Eu estou montando outro material mais especializado para vocês entenderem isso, para a gente sempre mostrar que nós conseguimos usar e precisamos usar a bioquímica na nossa prática profissional. Né? A bioquímica, eu sempre digo em sala de aula, que é livro de cabeceira de aluno e de profissional também, sem a menor sombra de dúvida. Nós precisamos da bioquímica. Eu digo, eu como tenho doutorado em bioquímica, eu digo para vocês que bioquímica é um livro de cabeceira de profissionais de saúde, sobretudo de nós, nutricionistas, né? 90%, a gente nunca diz 100% na área da pesquisa, né, da saúde, mas olha, 99% de tudo que a gente busca, a bioquímica consegue lhe ajudar a responder sem a menor sombra de dúvidas. Isso eu posso dizer para vocês com muita tranquilidade. Acho que a bioquímica é uma super ferramenta para usar na parte clínica e na parte esportiva, na parte do atendimento propriamente dito. Vamos lá. Então, é o seguinte, você tem aqui um ciclo de Krebs, entrando o acetil-CoA, como eu falei para vocês, o citrato ali como um intermediário importante gerando ácidos graxos. Nós temos outros intermediários aqui, que a gente está relacionando o fígado e o cérebro como locais onde age o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é uma bola no meio do nosso organismo. Vários tecidos têm, claro, dentro da célula isso, dentro das mitocôndrias. Então, o alfa-cetoglutarato, por exemplo, ele tem uma função importante na síntese de aminoácidos. Então, vocês veem, né? Uma glicose pode gerar aminoácido, um lipídio pode gerar. Olha, se está jogando acetil-CoA, a gente não tem como saber onde vem esse acetil-CoA. Acetil-CoA é um precursor de alfa-cetoglutarato que pode gerar um neurotransmissor, uma síntese de aminoácidos, síntese de células M pelo succinil-CoA, um malato via gliconeogênese, assim como o oxalacetato, que é a síntese de aminoácidos, e também para o oxalacetato a gente pode dar a função de gliconeogênese. Então a gente percebe que o ciclo de Krebs, dependendo do momento fisiológico, ele tem outras funcionalidades, né? Quando você está com déficit calórico, por exemplo, você pode desviar esse ciclo de Krebs para a produção de glicose. Quando você está com déficit de carboidratos na dieta, um jejum agressivo, um diabético descompensado, você pode desviar esse ciclo de Krebs para a produção de açúcar. Né? Só que tem que lembrar que para cada 1 grama de açúcar produzido, você necessita de quase 2 gramas de aminoácido, 1,8 pela literatura, 1,8, 1,9 por aí. Ou seja, uma ação proteolítica, né, que defende essa produção de glicose e gerando a partir de lipídios, ácidos graxos. Olha, eu tenho as minhas restrições a isso, porque o aminoácido está muito mais disponível do que o lipídio que está lá guardadinho no tecido adiposo, né? Vamos seguindo adiante. Bom, dentro dessa ideia de mitocôndria, nós temos uma nutrição mitocondrial, né? Como é que a gente pode nutrir essa organela citoplasmática? O exercício, claro, fundamental,
fazendo fissão, fusão, biogênese, mas vamos dar aquela pegada bioquímica nutricional. Vou mostrar algumas questões relacionadas à nutrição mitocondrial. Primeiro o seguinte, a administração oral de vitamina C diminui a biogênese mitocondrial no muscular e prejudica as adaptações relacionadas ao treinamento. Olha que interessante. Então, se a vitamina C faz mal para o músculo, vírgula, suplementada. Esse paper ele comenta que doses de 1 grama, 1000 miligramas de vitamina C podem sim gerar esses efeitos adversos pela redução da capacidade oxidativa, da redução das expressões desses fatores de transcrição relacionados à biogênese mitocondrial. Então, ele diz lá como conclusão, a vitamina C decresce, a suplementação de vitamina C decresce essa eficiência e previne algumas adaptações celulares. Eu sou redondamente contra a suplementação de vitamina C, 1.000, 1.500, 2.500 miligramas, são números absurdos. É fácil da gente alcançar a vitamina C pela dieta, não vejo nenhuma necessidade de suplementação. Lembra que ascorbato de cálcio não é vitamina C livre, é um sal, tem depuração renal, pode dar pedra nos rins. Então, esses efervescentes que vocês têm aí no mercado, eu sou completamente contra. Um tempo atrás dizia, agora não se diz mais isso, não, é só uma fofoquinha do passado, dizer que antes da gripe bater, fecha a porta. E era anúncio da vitamina C. E a gente sabe que não tem nenhuma relação, principalmente a vitamina C sintética. Aqui no outro paper muito importante, da American Journal of Physiology and Endocrine, Metabology, eles usaram, deixa eu aqui, perfeito, eles usaram vitamina C e vitamina E em atletas, indicaram que essa administração durante os exercícios extenuantes não tem efeito sobre essa melhoria, sobre treinamento, sobre sensibilidade à insulina, ou seja, não é responsivo, mais uma vez mostrando 500 miligramas de vitamina C, né, que dentro dessas doses de 2.000 que a gente tem na farmácia, é a dose menor. Então, mostrando que, mais uma vez, todas as controvérsias ao uso de antioxidantes são provenientes da suplementação sintética e não alimentar. Então, isso tem que ser muito claro na cabeça de nós, nutricionistas, e das pessoas que estão prescrevendo e consumindo essas vitaminas. Quando a suplementação é sintética, há possibilidade de que esse produto seja tóxico à célula e diminua a resposta à performance. Bom, dentro dessa ideia, então, de nutrição, nós também temos o exercício de endurance, que aqui desde lá 2011, 2009, 2014, falando sobre o benefício do exercício à biogênese mitocondrial. Então, nos artigos focam a Journal of Applied Physiology, a Diabetes, mostrando para nós que o exercício periódico de intensidade moderada altera, sim, a biogênese mitocondrial de forma benéfica. Então, está aqui nessa imagem. Você tem lá, para quem está me ouvindo, essa imagem mostra junções neuromusculares, o papel do exercício ativando proteínas gênicas de contração muscular, ativando proteínas gênicas da mitocôndria, como PGC1-alfa, via MPK, fatores de crescimento angiogênico, ou seja, o exercício gerando sinalização para a biogênese mitocondrial. E isso gera resultados lá no sistema nervoso central, porque nós temos junções neuromusculares. Por isso que se diz que o exercício físico, claro, é uma ferramenta de proteção a doenças neurodegenerativas. Então, o cálcio como segundo mensageiro, o MPK, o PGC1-alfa, agora já lá dentro da célula, estimulando os genes mitocondriais, os fatores angiogênicos de crescimento, e isso gerando resultados diretos à biogênese mitocondrial e, mais uma vez, chegando às junções neuromusculares. Então, o benefício do exercício é fundamental. Assim como os exercícios de endurance, os de força também têm fatores de transcrição, como PPAR-alfa, que agem no músculo, no tecido adiposo, no fígado, e são genes importantes para a oxidação de ácidos graxos. Ou seja, a gente tinha uma ideia no passado de que os exercícios de endurance eram benéficos para a perda de peso, vírgula, os de endurance, e os de força. Os exercícios de endurance melhoram o transporte de nutrientes, aumenta a taxa metabólica basal,
Os exercícios de força aumentam a taxa metabólica basal por massa magra, aumenta o PPAR-alfa, que estimula genes essenciais para a oxidação de ácidos graxos. Então, ou seja, para se perder peso de forma saudável, nós temos que nos movimentar, seja puxando ferro, seja pedalando, correndo, jogando futebol. A importância da gente se movimentar para que o corpo tenha esses benefícios. Então, de uma forma geral, né, o treino para exercícios de resistência aumenta a expressão do PPAR-alfa no músculo, levando a níveis elevados das enzimas da oxidação de ácidos graxos lá da beta-oxidação. Então, como resumo, o Leninger fala para nós que aumenta a capacidade oxidativa do músculo. Então, isso é imprescindível. A gente aumenta a taxa metabólica basal, aumenta a oxidação, aumenta a beta-oxidação, melhora essa exposição, essa liberação, essa excreção de gás carbônico, que é uma das grandes vedetes aí da oxidação dos ácidos graxos, né? Você tem essa liberação além de água, ATP, você tem o CO2, que é um dos produtos finais da oxidação de lipídios. Então, o exercício é um dos maiores propulsores no meu entendimento, e a dieta te dá um respaldo de proteção a isso. Não adianta treinar e não se alimentar bem, claro, né? Então, tá aqui só a imagenzinha para quem está me ouvindo, mas é exatamente o que eu falei para o PPR-alfa, ou até no PPR-gama, mas o PPR-alfa com essas funções mais interessantes, mais direcionadas ao aumento da oxidação de ácidos graxos, melhorando o HDL, ou seja, melhorando marcadores até cardiovasculares, né? Melhorando a captação de glicose, enfim. Então, você tem benefícios ao exercício, inclusive de força, que muitas vezes no passado nós falávamos apenas do exercício como a caminhada, exercício de endurance. Então, dentro dessa ideia, né, que a gente está caminhando, falar um pouquinho de bioquímica, é um dos grandes metabolismos relacionados a tudo isso, quando se fala de exercício, de mitocôndrias, é a glicose. Sem dúvida, é um nutriente que a gente mais consome, né, em comparação a proteínas e lipídios. Então, só lembrar um pouquinho que a veia glicolítica, clássica, linda, tem 10 reações, a glicose entrando na célula e já sendo fosfatada a glicose 6-fosfato, por uma enzima bonita, linda, chamada hexoquinase, que usa ATP para isso. Você tem 10 reações importantes, uma delas que eu acho destaque, que é a aldolase. Por que isso? Porque você tem uma glicose de 6 carbonos e você produz 2 moléculas de piruvato, de 3 carbonos. Então, em algum momento, há uma clivagem aqui. Essa clivagem é feita via aldolase. Essa aldolase, então, libera gliceraldeído 3-fosfato e hidroxetonofosfato. Então, a partir desse momento, esse meio campo aí da via glicolítica, vamos dizer assim, as informações são dobradas, né? Então, lá no final, quando você vê um esquema simples da via glicolítica com formação de piruvato, na verdade, para cada uma molécula de glicose, você produz 2 piruvatos, uma molécula de 6, produzindo 2 de 3 carbonos, que é o piruvato. Você tem muitas vias aqui, repito, montando material bem importante para vocês, para especializar essa conversa, né? Aqui a funcionalidade da glicose é mostrada de uma forma mais abrangente e mais prática, com a glicose 6-fosfato, a aldolase, que é um marcador de estresse muscular. Vocês podem usar isso junto com a creatina, por exemplo, a aldolase, quem sabe, ou alguma outra mioglobina, alguns marcadores de estresse muscular, a aldolase é um deles, creatina quinase, por exemplo, enfim. Então, lembrar, para cada uma glicose você gera 2 piruvatos, e lembrar que esta via aqui ela é citosólica, ela não é mitocondrial. Né? Tornar-se-á mitocondrial caso você tenha alguns pré-requisitos para que esse piruvato se adentre às mitocôndrias, gerando acetil-CoA. E aí você faz cadeia transportadora, na ordem, né? Ciclo de Krebs, cadeia transportadora, ATP sintase para gerar ATP. Caso isso não ocorra, você produz então lá seus 2, 3 ATPs pela redução do piruvato a lactato, pela clássica lactato deshidrogenase. Né? E nesse metabolismo você tem a dependência do NADH para fazer esse protocolo de produção de lactato. É uma via anaeróbica, é uma via anaeróbica lática, onde se produz lactato. Lactato pode ser um marcador de fadiga, como também pode ser um precursor de gliconeogênese. Isso, claro, vai depender do treinamento. Então, você pode ressintetizar lactato a glicose? Claro que pode. Qual é o pré-requisito? Treinamento. Se houver, então, a via aeróbica, então esse piruvato entra na mitocôndria,
a partir da sua biotransformação acetil-CoA, e aí segue a respiração celular clássica, ciclo de Krebs, cadeia transportadora, fosforilação, 34, 36 ATPs em média para cada mol de glicose utilizado nesta via. Bom, você tem essas vias aéreo e anaerobiose, né? E o músculo pode fazer uma ou outra, né? A gente sempre fica se perguntando, em tecidos como mitocôndrias, ambos aéreo e anaerobiose ocorrem de forma simultânea. Então, como é que é feita essa escolha? Né? Então, como é que você escolhe fazer uma via ou outra? Então, a ideia é que, classicamente, a capacidade oxidativa mitocondrial é o suprimento de oxigênio. Exemplo, vamos falar do músculo, o músculo da coxa, bem quadríceps. Então, você faz uns 100 metros rasos, onde você não precisa respirar para correr uns 100 metros rasos. Então, o suprimento de oxigênio é zerado. Então, você está fazendo mais anaerobiose. Agora, se você fazer uma maratona, esse quadríceps vai receber muito mais oxigênio. Então, ele vai fazer uma via aeróbica, como é a regra, né? O que o atleta maratonista gostaria que, sei lá, 70%, 80% da sua corrida seja feita de forma aeróbica, para que também ele consiga usar os lipídios. Que o único nutriente que faz anaerobiose é a glicose. Isso é sempre bom da gente destacar, né? E capacidade oxidativa mitocondrial, que eu falei no começo do nosso bate-papo. Cristas mitocondriais, melhor captação desse oxigênio, melhor ligação com esse hidrogênio, melhor produção de água. Porque se esse hidrogênio sobrar, ficar pouco ligado ao oxigênio, não gera água. E esses excessos, por não ter sido ligado ao oxigênio, né, esse hidrogênio fica solto aí na célula. E esses excessos de H+, inibem a via aeróbica, jogando tudo para fora da mitocôndria, lá para o citosol da célula, porque o H+, ele é tóxico em excesso. Então, por isso que é importante respirar bem, por isso que é importante treinar a respiração, inspirar pelo nariz, soltar pela boca, por mais simples que possa parecer, é extremamente importante isso. Então, fica aqui a provocação para quem está vendo e para quem está me ouvindo, como é feita a escolha. Então, está lá um exercício de alta intensidade, por exemplo, e fica muito mais anaeróbico, porque a capacidade aeróbica foi ultrapassada pelo excesso de exercício e levando a acúmulo de metabólitos da glicose, classicamente o hidrogênio, por exemplo. O NAD, que não consegue pegar tantos H+. Então, esses intermediários acumulados geram uma inibição dessa via e, consequentemente, você vai para a via, se mantém na via anaeróbica, não conseguindo entrar na mitocôndria para garantir os 34 ATPs, e também para não conseguir garantir o metabolismo lipídico, né, que ele é dependente das mitocôndrias. Então, para a gente entender esse raciocínio, baixa intensidade tem baixa glicogenólise, ou seja, o glicogênio consegue ser preservado, isso é importante, porque o glicogênio, dentre milhares de funções, uma delas é, sim, claro, o controle da performance, do overtraining, por exemplo. Quando aumenta a intensidade, aumenta a quebra do glicogênio. Então, existe uma relação entre fadiga e baixo teor de glicogênio? Sim, existe. O baixo glicogênio aumenta a interleucina 6, proveniente do sistema imunológico. O aumento da intensidade aumenta essa quebra de glicogênio. E essa quebra de glicogênio é uma sinalização gênica de baixa performance, isso é importante. Então, controlar as intensidades baixa, intensidade moderada, alta intensidade é imprescindível para você controlar os seus marcadores bioquímicos e, consequentemente, tentar preservar o glicogênio. Se a gente fosse pensar no padrão ouro, glicogênio para manutenção da glicemia, para órgãos vitais e lipídios como fonte de energia. Bom, já que a gente está falando de intensidade, né, essencial durante a transição de baixa para alta demanda é o sistema fosfogênico, que é um sistema agora anaeróbico, assim como a glicose, porém alático, ele não produz lactato. Né? Então, quando o início de treinamento ele é mais intenso, você precisa desse sistema fosfogênico, que é o sistema da creatina fosfato, né? Onde você não armazena ATP, mas armazena o fosfato, porque o ATP é uma molécula pesada, multifuncional, então o organismo não tem essa pegada desse armazenamento, então você armazena no músculo ou no sistema nervoso central, né? Mas nosso foco aqui é exercício, então a gente armazena no músculo a creatina, fosfato, através do sistema creatina fosfato, e aí você doa esse fosfato para o AD de dado,
ADP, D de dado, para que ele forme AT, T de tatu, ATP, adenosina trifosfato, num processo cíclico de alta intensidade e de curta duração. Para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo, lembre-se, né, que as rotas bioquímicas são diferentes, as dietas também são diferentes. Eu tenho ali uns 100 metros rasos, um sistema muito anaeróbico, muito alático. Eu tenho um bodybuilder aqui, que pode ser um atleta muito dependente de glicogênio, por exemplo, ou um jogador de futebol que usa praticamente todas as vias. Então, entender essas rotas bioquímicas ela é imprescindível para que nós consigamos imaginar a dieta que deve ser oferecida para a especificidade de cada tratamento. Por isso que bioquímica é sim, sempre será livro de cabeceira de profissionais de saúde, inclusive de nutricionistas. E repito a frase, tenho muito orgulho dessa história que eu construí, de ser doutor em bioquímica, de ter conseguido essa vitória em ser um dos poucos nutricionistas de esporte com doutorado na área da bioquímica. Então aqui você ouve bioquímico falando de bioquímica. Aqui, esse é o local onde você vai ter isso. Bioquímica sendo discutida, sendo passada por um bioquímico. Tá bom, gente? Um abraço, obrigado e juntos somos mais fortes. Tchau, tchau.